Bom, então vamos dar início na nossa aula de hoje. Nós havíamos combinado que a partir da semana 5 nós começaríamos, né, as conversações, mas eu vou adiantar isso já para a próxima semana, tá? O pessoal está acompanhando bem as aulas, então a partir da semana que vem, já na segunda-feira, as nossas aulas, além de terem esse layout de vocabulário, de gramática, a gente também vai partir para uma parte prática, tá? Então já fica o convite importante, vou até colocar isso no grupo depois, para participarem ao máximo, tentar ao máximo participar nos 3 horários que temos disponíveis na semana que vem, para justamente colocar em prática, né, a conversação, a prática da conversação, que é extremamente importante e que nós vamos começar isso já na próxima semana, na segunda-feira. Tá? Vocês podem participar nos 3 horários que temos disponíveis, né? Às 4h15, às 8h15, às 9h, às 9h45. Tá? Fica a critério de vocês qual horário participar. As aulas ficam gravadas de qualquer jeito e depois eu coloco lá no grupo a gravação mais para o final da noite. Tá? Bom, hoje a gente começa a nossa aula analisando alguns termos novos que também vai ser objeto da nossa atividade de conversação da semana que vem, tá? Que é o shamrock, o four-leaf clover, o retake e o take-back. Tá? Shamrock significa trevo, four-leaf clover significa trevo de 4 folhas, e o retake e o take-back são expressões que são sinônimos em inglês, porque tanto retake quanto take-back significa pegar algo de volta. Tudo bem? Então, shamrock, trevo, four-leaf clover, trevo de 4 folhas, retake e take-back sinônimos e significam pegar de volta. Tá? Alguns sinônimos em inglês são utilizados mais do que outros. Alguns sinônimos têm um nível de formalidade maior ou inferior. No caso do retake e do take-back, os dois são igualmente utilizados. Tá? Vocês, nas conversações, nas leituras, vocês vão ouvir tanto o retake quanto o take-back na mesma intensidade. Tá? E os dois têm o mesmo nível de formalidade também. Tá joia? Bom, então, the shamrock is from UK. The shamrock is from UK, ou seja, o trevo é do Reino Unido, is from UK. UK é uma abreviação para United Kingdom, que é Reino Unido em inglês. Tá? A four-leaf clover is rare. A four-leaf clover is rare, ou seja, um trevo de 4 folhas é raro. A four-leaf clover is rare. Tá? Agora, analisando o retake. They will retake the four-leaf clover. They will retake the four-leaf clover. Ou seja, eles vão pegar de volta o trevo de 4 folhas. They will retake the four-leaf clover. Mas eu também poderia dizer they will take back the four-leaf clover, porque retake e take back são sinônimos. Eles vão pegar de volta o trevo de 4 folhas. Tá? Ukraine wants to retake its country. Ukraine wants to retake its country, ou seja, a Ucrânia quer pegar de volta o país deles. Ukraine wants to retake its country. Tá? Ou Ukraine wants to take back its country. Ukraine wants to take back its country. Tá? A Ucrânia quer pegar de volta o país deles. Por quê? Tanto take back quanto retake são sinônimos. São utilizados da mesma forma, na mesma intensidade, têm o mesmo nível de formalidade, então poderíamos falar das duas formas. Tudo bem? I am not looking for four-leaf clovers. I am not looking for four-leaf clovers. Ou seja, eu não estou procurando por trevos de 4 folhas. Tá? Four-leaf clover no singular. Four-leaf clovers no plural. Então, 2 trevos de 4 folhas. Two four-leaf clovers. Apenas um é four-leaf clover, sem o S aqui depois de clover. Tá? Então, vamos começar a analisar algumas conversações, tá? Relacionadas a esses termos, e vai ser justamente a partir da semana que vem que a gente vai começar a prática da conversação. A gente vai, no meio dessa dinâmica de slides, a gente vai intervir para fazer essas atividades em grupo. Tá? No primeiro momento,
Na primeira conversa que a gente pode ver como que nós utilizamos no dia a dia, na prática, o four-leaf clover e o shamrock. Lembrando que shamrock é trevo e four-leaf clover, trevo de 4 folhas. Então a primeira pessoa diz: Did you see the shamrock on the table? Did you see the shamrock on the table? Ou seja, você viu o trevo em cima da mesa? Did you see the shamrock on the table? Yes, I did. Ou seja, sim, eu vi. It's a symbol of good luck, right? It's a symbol of good luck, right? Ou seja, é um símbolo de boa sorte, certo? That's right. It's considered luck to find a four-leaf clover. That's right. It's considered lucky to find a four-leaf clover. Ou seja, é considerada sorte, né? Está correto. That's right. É considerado sorte encontrar um trevo de 4 folhas, tá? Shamrock, portanto, trevo, e four-leaf clover, trevo de 4 folhas, é mais específico, tá? Nessa outra conversação, a gente coloca em prática o retake, lembrando que poderia ser também o take back, já que são sinônimos. Então, I didn't bring my math test. I have to retake it. I didn't bring my math test. I have to retake it. Ou seja, eu não trouxe a minha prova de matemática. I have to retake it. Ou seja, eu tenho que pegar isso de volta. Ou I have to take back it, já que retake e take back são sinônimos. Don't worry, you can study and do better next time. Don't worry, ou seja, não se preocupe. You can study and do better next time. Você pode estudar e fazer melhor na próxima vez. I hope so, eu espero que sim. I hope so. I don't want to fail again. I don't want to fail again. Ou seja, eu não quero falhar novamente. I don't want to fail again. Tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu vou pegar de volta o trevo de 4 folhas. Eu vou pegar de volta o trevo de 4 folhas. Eu vou dizer, eu vou pegar de volta, eu posso utilizar tanto I will retake ou I will take back. Eu coloquei aqui I will retake, mas poderia tranquilamente colocar I will take back. Eu vou pegar de volta o trevo de 4 folhas, I will retake the shamrock ou I will retake the four-leaf clover. Shamrock é trevo, como é trevo de 4 folhas, então I will retake the four-leaf clover. Ou I will take back the four-leaf clover. Tá? Se eu quero dizer para você que aquilo é um trevo, eu digo that is a shamrock. Se eu quero falar que eu vou pegar o trevo de volta, eu digo I will take back the shamrock ou I will take back the four-leaf clover. Como eu vou pegar o trevo de volta, eu digo I will take back the shamrock. Tá? Shamrock, trevo, e four-leaf clover, trevo de 4 folhas. Tudo bem? Nessa outra conversa, temos Look, I found a four-leaf clover in the park. Look, I found a four-leaf clover in the park. Ou seja, olha, quando você quer chamar a atenção de alguém, falar oi, algo do tipo, olha aqui. Você fala o look. Então, por exemplo, olha aqui, presta atenção aqui. Look, I found a four-leaf clover in the park. I found a four-leaf clover in the park. Ou seja, eu encontrei um trevo de 4 folhas no parque. Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. Ou seja, oh, isso é sensacional, isso é incrível. Four-leaf clovers are believed to bring good luck. Four-leaf clovers are believed to bring good luck. Ou seja, se acredita, né, que trevos de 4 folhas trazem boa sorte. Four-leaf clovers, trevos de 4 folhas no plural. Se você quer deixar no singular, você tira esse S depois de clover, tá? I'm going to keep it in my pocket for good luck. I am going to keep it in my pocket for good luck. Ou seja, eu vou manter isso no meu bolso para boa sorte, né? Deixar isso no bolso para trazer boa sorte. No caso, o trevo de 4 folhas, tá? Na outra conversa, Hey, can I please take back the book I borrowed from you? Aqui agora a gente vai analisar uma conversação somente analisando o take back e o retake. Hey, can I please take back the book I borrowed from you?
Ou seja, eu poderia pegar de volta o livro. Can I please take back the book I borrowed from you? Ou seja, o livro que eu peguei, que eu emprestei de você, tá? Take back the book. Ou can I please retake the book? Sure, no problem. Ou seja, claro, sem problemas. I will bring it back to you tomorrow. I will bring it back to you tomorrow. Ou seja, eu vou trazer de volta para você amanhã. Thanks, I need it for my research. Thanks, I need it for my research. Ou seja, obrigado, eu preciso disso para minha pesquisa. For my research. Tudo bem? Um exemplo com música que a gente tem o Take Back, né? A gente viu o Retake, vimos o Shamrock, vimos o Four Leaf Clover. Agora trago um exemplo com música com o Take Back, que é uma música do Justin Timberlake que justamente se chama Take Back the Night, né? Take back the night, come on, use me up until there's nothing left, ou seja, pegue de volta, take back, ou seja, pegue de volta a noite, take back the night, pegue a noite de volta, ou pegue de volta a noite, né? Lembrando que, em vez de ser take back the night, poderia ser retake the night, já que take back e retake são sinônimos, tá? Take back the night ou retake the night, tá? Que é pegue de volta à noite. Então, nesse primeiro momento, a gente viu o Four Leaf Clover, o Shamrock, o Take Back the Night e o Retake, tá? Até esse ponto da nossa aula, vocês estão conseguindo acompanhar bem? Alguma dúvida? Como é que tá? Podem utilizar o chat ou o microfone. Certo? O ritmo está muito rápido para vocês, muito lento, tá bom? Querem que diminua um pouco? Tá ótimo, certo? Joia. Bom, na continuidade nós temos o lose, o loss, o losses e o lost. Lose, loss, losses e lost. Tá? Não precisa entrar em desespero, eu sei que parece praticamente tudo a mesma coisa, e por isso que eu trouxe nessa sequência de slides aqui para a gente analisar com calma. Tá? O lose com dois Os significa que algo está solto ou que algo está solta, né? Loss é perda e losses é perdas, ou seja, losses é apenas o plural de loss, que é perda. Então, loss, perda, losses, perdas. E lost é perdido ou perdida. Tá? A gente vai analisar tudo com muita calma, tá? Igual a gente viu anteriormente. Tá? Então, lose, lembra acho que tem uma marca chamada hang loose, né? Essa expressão hang loose essa aqui fica uma informação, né, adicional da aula, tá? Complementar. Hang loose não é que algo está solto, né? Hang loose, na verdade, é uma expressão que significa que está tudo tranquilo, que uma situação tá bem controlada, né? Tá tudo numa boa, tá? É isso o significado da expressão hang loose, que dá o nome à marca, tá? Mas esse loose com dois Os em si significa solto ou solta. Loss, perda, losses, perdas e lost, perdido ou perdida. Tá? The electric wire is loose. The electric wire is loose. Ou seja, o fio elétrico está solto. The electric wire is loose. Tá? Loose com dois Os é solto ou solta. Por quê? Quando eu digo the electric wire is loose, você traduz para o português como o fio elétrico está solto ou o fio elétrico está solta. Você traduz como o fio elétrico está solto. Então, the electric wire is loose. O fio elétrico está solto. The electric wire is loose. Tá? He had a loss in the war. He had a loss in the war. Ou seja, ele teve uma perda, não é perca, hein?
não é perca com C, pelo amor de Deus. É perda, com D de dado, tá? Então, he had a loss in the war, ou seja, ele teve uma perda na guerra, tá? Se eu quero falar que as perdas foram grandes, eu não vou dizer the loss were big. Eu vou passar o loss para o plural e fica losses. As perdas foram grandes. The losses were big. The losses were big, tá? As perdas foram grandes, tá? Então, esses dois termos são bem mais tranquilos da gente conseguir pegar, né? Porque loss é perda e losses é o plural. A gente só acrescenta o es. Então, uma perda é loss. Agora, duas ou mais perdas no plural é losses. Losses, tá? Essa foto é do Zelensky, a esposa dele, consolando uma família, né, que tinha perdido um soldado na guerra. Então, eles poderiam dizer I am sorry for your loss. I am sorry for your loss. Ou seja, eu sinto muito pela sua perda. I am sorry for your loss. Eu sinto muito pela sua perda. For your loss. Tá? Uma perda só é loss. Se eu quero dizer que há muitas perdas na guerra, eu vou passar esse loss para o plural e fica losses. Então, há muitas perdas na guerra. There are too many losses in the war. There are too many losses in the war. Há muitas perdas na guerra. Uma perda só, loss. Duas ou mais perdas no plural, losses. There are too many losses in the war. Há muitas perdas na guerra. Agora, o lost, né, que nós vimos aqui por último, é perdido ou perdida. Tá? Então, no caso, o filme Náufrago, né, com Tom Hanks, The man is lost in the island. The man is lost in the island. Ou seja, o homem está perdido na ilha. Por que eu coloquei aqui, ó, perdido entre parênteses aqui o a? Porque pode ser perdido ou perdida, porque os adjetivos são invariáveis em inglês. Se eu digo the man is lost, eu digo o homem é perdido em português. Mas se eu digo the woman is lost, eu vou falar a mulher está perdido ou a mulher está perdida. Aí eu vou falar a mulher está perdida. Tudo bem? Então, the man is lost, o homem está perdido. Tá? Então, antes da gente dar continuidade, né? O lose, que é solto, algo está solto ou solta. Loss, que é perda. Losses, que são perdas, no plural. E lost, que é perdido ou perdida. Tá? Temos aqui nessa primeira conversa. I heard you had some losses in the stock market. Is that true? I heard you had some losses in the stock market. Is that true? Primeiro, saibam que estoque significa tanto estoque, né, estoque de mercadoria, mas estoque também pode significar ação, tá? Ação de empresa, de bolsas de valores. Então, stock market é mercado de ação. Tudo bem? Então, estoque é tanto estoque de mercadoria quanto ação de empresa em bolsas de valores. Então, I heard you had some losses in the stock market significa eu ouvi que você teve algumas perdas, some losses, algumas perdas no mercado de ações, in the stock market. Is that true? Ou seja, aquilo é verdade? Yes, unfortunately. Yes, unfortunately. Ou seja, sim, infelizmente. I experienced some losses with my investments. I experienced some losses with my investments. Ou seja, eu experienciei algumas perdas com meus investimentos. Se fosse apenas uma perda com investimento, seria loss. Mas como foram perdas, aí losses. I experienced some losses with my investments. Eu experienciei algumas perdas com meus investimentos. I'm sorry to hear that. I am sorry to hear that. Ou seja, eu sinto muito ouvir isso. Are you considering any strategies to recover from the losses? Are you considering any strategies to recover from the losses? Ou seja, você está considerando alguma estratégia para se recuperar dessas perdas? From the losses? Dessas perdas que você teve? Então, se for apenas uma perda, é loss. Então, como, por exemplo, eu sinto muito por sua perda. I am sorry for your loss. Mas se eu quero dizer, eu sinto muito pelas suas perdas, I am sorry for your losses. Nós acrescentamos esse ES no final.
Então, loss, L-O-S-S, perda. Losses, com a acréscimo do S, perdas no plural. Tá? Aqui a gente tem, nessa outra conversação, o loss no singular. I can't find my keys anywhere. It's such a loss. I can't find my keys anywhere. It's such a loss. Ou seja, eu não consigo encontrar minhas chaves em lugar nenhum. It's such a loss. Ou seja, é uma perda tão grande. It's such a loss. É uma perda tão grande. Se fosse perdas, seria losses. Don't worry. They will turn up eventually. Don't worry. They will turn up eventually. Ou seja, não se preocupe, eles vão aparecer eventualmente. I had a similar loss last week with my wallet. I had a similar loss last week with my wallet. Ou seja, eu tive uma perda similar. I had a similar loss. Uma perda no singular. I had a similar loss last week. Ou seja, eu tive uma perda similar na última semana com minha carteira. Wallet é carteira em inglês, tá? Então, investment wallet, por exemplo, seria carteira de investimentos, tá? Investment wallet. I hope you are right. Ou seja, eu espero que você esteja certo. I hope you are right. Losing things can be frustrating. Losing things can be frustrating. Ou seja, perder coisas pode ser frustrante, tá? Então, loss, perda, losses com ES, perdas, tá? Agora, se eu quero falar que algo está solto, eu vou utilizar o lose, L-O-O-S-E, com 2 Os. Lose, tá? Então, se eu quero dizer que o fio está solto na frente da minha casa, eu digo the wire is loose. Percebe que a pronúncia é até mais alongada. Lose, 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 tá? The wire is loose in front of my house, tá? O fio está solto na frente da minha casa. The wire is loose in front of my house, tá? O fio está solto na frente da minha casa, tá? Agora o Lost, né? Eu coloquei até uma imagem da própria série Lost, tá? They are lost in a unknown place. They are lost in a unknown place. Ou seja, eles estão perdidos em um lugar desconhecido. They are lost. Eles estão perdidos. They are lost. Tudo bem? Na continuidade, a gente tem mais conversação, só que agora analisando o Lost. Como que vocês vão poder encontrar o Lost na prática, no dia a dia de vocês. Have you seen my phone? I think I lost it. Have you seen my phone? I think I lost it. Ou seja, você viu o meu telefone? Eu acho que eu perdi isso. I think I lost it. Tá? Oh no. When did you notice it was lost? When did you notice it was lost? Ou seja, quando você percebeu que isso estava perdido? It was lost. I am not sure. I had it earlier, but now it's gone. I am not sure. I had it earlier, but now it's gone. Ou seja, eu não tenho certeza. I had it earlier, ou seja, eu tinha isso mais cedo. But now it's gone, mas agora se foi. I hope I find it soon. I hope I find it soon. Ou seja, eu espero que eu encontre isso logo. Soon, tá? Na outra conversa. My jeans are too loose. Né? Lembrando que loose, pronunciando de uma forma mais longa, loose, com 2 Os, é solto. My jeans are too loose. I think I have lost some weight. Ou seja, os meus jeans estão muito soltos, né? Are too loose, estão muito soltos, ou seja, o jeans não está justo, está solto. I think I've lost some weight. I think I've lost some weight. Ou seja, eu acho que eu perdi um pouco de peso. I've lost some weight. Tá? That's great. Loose clothes can be a good sign of progress. Loose clothes can be a good sign of progress. Ou seja, roupas soltas, ou seja, roupas largas, né? Loose clothes can be a good sign of progress. Ou seja, pode ser um bom sinal de progresso. A good sign of progress. Yeah, I am happy with my progress so far.
I am happy with my progress so far. Ou seja, eu estou feliz com o meu progresso até agora. Tá? Um exemplo com música que eu tenho como Lost, pelo menos a primeira que eu lembrei, é uma música chamada Lost in Your Eyes. Tá? Ou seja, o começo da música é I get lost in your eyes, ou seja, eu me perdi nos seus olhos. I get lost, eu me perdi. Se fosse você se perdeu, seria you get lost. Ou ela se perdeu, she got lost. Tá? I get lost, eu me perco. I got lost, eu me perdi. Tudo bem? Lost, perdido ou perdida. Tá? Agora, uma atividade prática aqui com vocês, né? Se eu quero dizer que o fio não está perdido, ele está solto na frente de casa. O fio não está perdido, ele está solto na frente de casa. Será que eu digo the wire is not lost? Ou the wire is not lost? Ou the wire is not losses? Eu digo the wire is not lost, o fio não está perdido, ou seja, the wire is not lost. O fio não está perdido, the wire is not lost. Ele está solto na frente de casa. Ele está solto na frente de casa, ou seja, solto, lembra que é loose, com dois Os, pronunciamos de uma forma mais alongada. It is loose in front of the house. Está solto na frente de casa. It is loose in front of the house. Tá? Só quero dizer, qual é o plural de perda? Qual o plural de perda? Como que é perda em inglês mesmo? É loss, L-O-S-S. Então, qual é o plural de perda? What is the plural of loss? The answer is, ou seja, a resposta é perdas. Como que é perdas? A gente acrescenta um S somente. The answer is losses. A resposta é perdas. Tá? Então, esses foram os 4 termos que nós vimos neste momento da aula. Tá? Lost, que é perdido ou perdida. Loss, que é perda. Losses, que são perdas, com acréscimo do ES. E o lose, que são com dois Os. Nós pronunciamos de uma forma mais alongada, né, que é solto ou solta. Lose. Lose. Tudo bem? Em relação a esses 4 termos, vocês estão com alguma dúvida? Querem que eu explique algo novamente para vocês? Ou dê mais exemplos? Podem ficar à vontade com o chat ou com o microfone. Como que tá? Tá. Lembrando, né, que a partir da semana que vem, nesses momentos, a gente vai intervir e fazer atividade de conversação em grupo. Tá? Então participem, principalmente a partir da segunda-feira, para não perder esses momentos das conversações. Tá? Algumas atividades eu vou fazer individualmente com vocês. Tá? A gente pode marcar um outro horário, faz pelo WhatsApp no privado. Tá? Algumas atividades vamos fazer em grupo, outras vamos fazer individualmente, mas a gente vai continuar com essa dinâmica, com esse layout, com o vocabulário também. Tá? Agora nós temos o demonstrably, o reportedly, o clean e o wipe. Demonstrably, reportedly, clean e wipe. Demonstrably significa comprovadamente. Reportedly é supostamente. E clean e wipe são sinônimos, tá? Clean e wipe são sinônimos e significam limpar, é o verbo limpar em inglês, tá? Lembrando que existem sinônimos que são mais utilizados que outros. Existem sinônimos que, além de serem mais utilizados que outros, eles são mais ou menos formais. No caso entre clean e wipe, os dois têm o mesmo nível de formalidade. Tá? Você vai estar sendo formal, vai estar sendo educado, utilizando tanto o clean quanto o wipe. Só que, na maioria das vezes, nós utilizamos mais o clean. Vocês vão ver até nas conversações que, na maioria das vezes, é o clean mesmo que aparece. Tá? Mas tanto o clean quanto o wipe tem o sentido de limpar, só que o clean é mais utilizado. Tá?
Então, quando eu digo I will clean the pool, significa eu vou limpar a piscina. I will clean the pool. Mas poderia ser I will wipe the pool. Tanto clean quanto wipe são sinônimos, significam limpar. Eu vou limpar a piscina, I will wipe the pool. I will wipe the pool ou I will clean the pool. I will clean the pool. Eu vou limpar a piscina. Clean and wipe are the same thing. Clean and wipe are the same thing. Ou seja, limpar e limpar são a mesma coisa. Né? São sinônimos. Então, limpar e limpar são a mesma coisa. Clean and wipe are the same thing. Clean and wipe are the same thing. Tá? Agora, em relação ao demonstrably. Demonstrably. A pronúncia. Demonstrably. 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 Demonstrably, que é comprovadamente. Então, it was demonstrably our biggest deed. It was demonstrably our biggest deed. It was demonstrably our biggest deed. Ou seja, isso foi comprovadamente a nossa maior façanha. It was demonstrably our biggest deed. Nossa maior façanha, tá? No caso, Apolo 11. It was demonstrably. Isso foi comprovadamente. Tá? Reportedly, Putin is sick. Reportedly, Putin is sick. Lembrando que reportedly é supostamente. Tá? Então, supostamente, o Putin está doente. Reportedly, Putin is sick. Né? Acho que isso já parou de circular um pouco, mas antes falava-se muito que ele estaria doente, uma doença terminal, enfim. Reportedly, supostamente. Então, supostamente, Putin está doente. Reportedly, Putin is sick. Tá? Demonstrably and reportedly are different things. Demonstrably and reportedly are different things. Novamente, demonstrably and reportedly are different things. Ou seja, comprovadamente e supostamente são coisas diferentes, tá? Sinal de diferente, são coisas diferentes. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a utilização do clean e do wipe numa conversação bem curta, mas para vocês verem mesmo que pode ser utilizado tanto um verbo quanto o outro. Você vai estar passando a mesma mensagem e vai estar utilizando o mesmo padrão de formalidade, tá? The table is dirty. We should clean it. The table is dirty. We should clean it. Ou seja, a mesa está suja. The table is dirty. We should clean it. We should clean it. Ou seja, nós deveríamos limpar isso. You are right. I will wipe the table. You are right. Ou seja, você está certo. I will wipe the table. Ou seja, eu vou limpar a mesa. I will wipe the table. Mas poderia ser I will clean the table, já que clean e wipe são sinônimos, tá? I spilled some juice on my shirt. How can I clean it? I spilled some juice on my shirt. How can I clean it? Ou seja, eu derramei um pouco de suco na minha camisa. How can I clean it? Como eu posso limpar isso? You can try using detergent and then wipe it with water. You can try using detergent and then wipe it with water. Ou seja, você pode tentar usar detergente e depois limpar com água. And then wipe it with water. E depois limpar com água. Wipe. Tá? Então, tanto clean quanto wipe significa limpar. Mesmo nível de formalidade, só que o clean é mais utilizado na prática. Tudo bem? Então, se eu quero dizer para você limpe isso com detergente, eu posso falar tanto clean it with detergent ou wipe it with detergent. Limpe isso com detergente, posso falar clean it with detergent ou wipe it with detergent, já que são sinônimos, tá? Se eu quero dizer limpe isso com sabonete, eu posso dizer wipe it with soap ou clean it with soap, tá? Já que são sinônimos. Novamente, enfatizo, a única diferença entre o clean e o wipe não é o grau de formalidade, mas sim
a frequência da utilização deles. Clean é mais utilizado do que o wipe. Tá? Continuando aqui, nós temos o reportedly e o demonstrably para nós analisarmos. Né? Nós temos aqui nessa primeira foto uma manchete da CNN. Está escrito: Trump team reportedly appoints climate science denier to top position at main U.S. Weather and Climate Agency. Tá? Trump team reportedly appoints climate science denier to top position at main U.S. Weather and Climate Agency. Ou seja, a equipe de Trump supostamente aponta cientista de clima negacionista para a maior posição dentro da agência americana de clima, dentro da principal agência americana de clima. O destaque que eu dou nessa manchete para vocês é justamente o reportedly, que é o supostamente. Então, Trump team reportedly, ou seja, a equipe de Trump supostamente. Tá? Trump team reportedly, equipe de Trump supostamente aponta. Trump team reportedly appoints, equipe, time de Trump supostamente aponta. E aqui nós temos o demonstrably, né, no tweet do David Gilmour. Every word demonstrably true, ou seja, cada palavra comprovadamente verdadeira. Every word demonstrably true, ou seja, cada palavra comprovadamente verdadeira. Demonstrably true. Tá? Então, reportedly é supostamente. E demonstrably é comprovadamente. Tá? Comprovadamente. Temos aqui: Reportedly, there is going to be a big concert in town next month. Reportedly, there is going to be a big concert in town next month. Ou seja, supostamente, vai haver um grande concerto, um grande show na cidade no próximo mês. Reportedly, supostamente. Really? Who's going to perform? Really? Who's going to perform? Ou seja, sério? Realmente? Quem vai performar? Ou seja, quem que vai cantar? Né? Quem que vai tocar? I am not sure about the details yet. I am not sure about the details yet. Ou seja, eu não estou certo, eu não tenho certeza dos detalhes ainda. But reportedly, it's going to be a popular band. But reportedly, it's going to be a popular band. Ou seja, mas supostamente. But reportedly. Reportedly, mas supostamente. But reportedly. Tá? Agora nós temos o demonstrably, que é comprovadamente. The new study demonstrably shows the benefits of regular exercise. The new study demonstrably shows the benefits of regular exercise. Ou seja, o novo estudo comprovadamente mostra os benefícios de exercícios regulares. O novo estudo comprovadamente mostra. The new study demonstrably shows. Demonstrably shows. Comprovadamente mostra. That's interesting. What did the study demonstrate? That's interesting. What did the study demonstrate? Ou seja, é interessante. O que o estudo demonstrou? O que o estudo mostrou? According to the study, regular exercise demonstrably improves overall health and reduces the risk of chronic diseases. According to the study, regular exercise demonstrably improves overall health and reduces the risk of chronic diseases. Ou seja, de acordo com o estudo, exercícios regulares comprovadamente melhoram. Demonstrably improves. Ou seja, comprovadamente melhora. Overall health, ou seja, a saúde geral. And reduces the risk of chronic disease. E reduz o risco de doenças crônicas. Tá? Agora um exercício para a gente fazer junto.
né? Isso eu quero dizer, o último estudo nos mostrou que detergente é comprovadamente eficiente para lavar louça. O último estudo nos mostrou que detergente é comprovadamente eficiente para lavar louça. Como será que é comprovadamente? É reportedly? Não. Reportedly é supostamente. Então, the latest study showed us that detergent is... O último estudo nos mostrou que detergente é... The latest study showed us that detergent is demonstrably efficient to clean the dishes. Is demonstrably efficient to clean the dishes. É comprovadamente eficiente. Is demonstrably efficient. Tudo bem? Agora, se eu quero dizer, supostamente o ex-presidente será inelegível no futuro. Supostamente o ex-presidente será inelegível no futuro. Ou seja, demonstrably será? Não, supostamente é reportedly. Então, supostamente o ex-presidente será inelegível no futuro é reportedly the former president will be ineligible in the future. The former president will be ineligible in the future. Supostamente, tá? Como vocês podem ver, o reportedly, ele vai ser muito acompanhado em notícias, tá? Então, supostamente aconteceu tal coisa, né? Em português a gente tem de acordo fontes, né? Os jornalistas falam segundo fontes, de acordo com fontes, quando eles não estão comprovando algo, eles só estão falando que há boatos, né? Supostamente. E o mesmo vai acontecer com o reportedly. Vocês vão ter muito contato com esse termo quando vocês estiverem lendo notícias ou assistindo também. Reportedly. Reportedly, supostamente. Tá? Então, esses foram os termos que nós vimos na aula de hoje. O primeiro, o shamrock, que é trevo. Four-leaf clover, que é trevo de 4 folhas. O retake e o take back, que ambos significam pegar de volta. O lose, com 2 Os, que a gente pronuncia de uma forma mais alongada. Lose. Lose é solto ou solta. Loss, que é perda. Losses, que é o plural, perdas. Lost, que é perdido ou perdida. Demonstrably, 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 que é comprovadamente. Reportedly, 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 que é supostamente. Clean e wipe, que significam limpar. E o estoque, que eu falei com vocês, que significa tanto estoque de mercadoria, estoque de informação, mas também o estoque tem um sentido de ação, né, de ação no mercado de ações, né, na bolsa de valores. Tá? Então, stock market, né, ou seja, o mercado de ações. Tá? Então, em relação ao vocabulário, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem que eu dê mais exemplos com algum desses termos aqui. Como que tá? Pode usar o chat, o microfone. Tranquilo. Tassiana, Gisele. Tranquilo. Mais alguém, pessoal? Certo. Bom, antes da gente finalizar, nós temos mais algumas conversações, mais 2 conversações, para a gente colocar em prática praticamente tudo que nós vimos na aula de hoje. Tanto for clover, reportedly, take back, retake, tá? Começamos assim. I heard that the Shamrock Festival had a 4-leaf clover mascot this year. I heard that the Shamrock Festival had a 4-leaf clover mascot this year. Ou seja, eu ouvi falar, né, que o Festival do Trevo teve um mascote de trevo de 4 folhas este ano. Yes, reportedly they wanted to bring more luck and charm to the event. Yes,
Reportedly, they wanted to bring more lucky and charm to the event. Ou seja, sim, supostamente eles quiseram trazer mais sorte e charme para o evento. That's interesting. Did you attend? Ou seja, é interessante, né? Você foi? No, unfortunately, I had to retake an exam that weekend. I had to retake an exam that weekend. Ou seja, infelizmente, eu tive que pegar de volta um exame, uma prova, tá? Exam em inglês é prova, tá? Exam ou test. I had to retake an exam that weekend. Eu tive que pegar de volta um exame, uma prova. Mas em vez de ser I had to retake, poderia ser I had to take back. So I couldn't make it. Ou seja, então eu não consegui fazer isso. Né? Não consegui ir no festival. Oh, that's a shame. Oh, that's a shame. Ou seja, é uma pena. But it's important to prioritize your studies. But it's important to prioritize your studies. Mas é importante priorizar seus estudos, tá? Exactly, exatamente, exactly. I'll have to take back my focus on academics for now. I will have to take back my focus on academics for now. Ou seja, eu tenho que pegar de volta meu foco para a parte acadêmica agora. For academics now. Tá? Para finalizar, I lost my job recently. I lost my job recently. Ou seja, eu perdi meu trabalho recentemente. And it's been tough dealing with the loss of income. And it's been tough dealing with the loss of income. Ou seja, está sendo difícil negociar, né, ou está sendo difícil lidar com a perda de salário, né, com a perda de receita mensal. Income. Income tem o sentido de receita, né, do quanto se ganha por mês. I'm sorry to hear that. Eu sinto muito ouvir isso. Losing a job can be a challenging experience. Né? Perder um emprego pode ser uma experiência desafiadora. Indeed, it's been a difficult transition. Né? Além disso, há uma dificuldade de transição. I am now actively searching for new opportunities in the stock market. I'm now actively searching for new opportunities in the stock market. Ou seja, eu estou ativamente procurando por novas oportunidades in the stock market, ou seja, no mercado de ações, in the stock market. That's a good idea. Just make sure to do your research and wipe out any potential losses. Just make sure to do your research and wipe out any potential losses. Ou seja, só tenha certeza de realizar a sua pesquisa e limpar qualquer potencial de perdas. E limpar qualquer potencial de perdas. And wipe out any potential losses. Potencial de perdas. Perdas, losses. Se fosse perda no singular, seria loss. Wipe aqui poderia ser clean, and clean out. Mas foi utilizado o wipe. Tanto wipe quanto clean são sinônimos, só que o clean é mais usado. Absolutely. It is demonstrably good. Absolutely. It is demonstrably good. Ou seja, absolutamente. It is demonstrably good. Ou seja, isso é comprovadamente bom. I am determined to demonstrate my skills are back stronger. Eu estou determinado em mostrar que minhas habilidades estão de volta, só que mais fortes. I have faith in you. Eu tenho fé em você. Remember to stay positive and keep a clean and focused mind. Ou seja, se lembre de manter uma mente focada, positiva e limpa. A clean poderia ser a wipe and focused mind. Tudo bem? Então, essas duas conversações foram mais para a gente finalizar e contextualizar de uma forma geral esses termos e expressões que nós vimos na aula de hoje. Tá? Ficou mais claro, pessoal? Alguma dúvida? Por favor, esse tempo final da conferência aqui, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá?
Tudo certo, professor. Essa revisão final ajudou bastante. Joia. Bom, eu vou colocar para vocês mais tarde no grupo a gravação da aula, também os slides da aula de hoje, o material de revisão, as atividades de hoje também. Podem me mandar até amanhã antes da aula, ou caso você só consiga no final de semana, na sexta-feira, enfim, pode enviar quando puder. Tá? E a gente volta amanhã, tanto às 4h15, quanto às 8h15, quanto às 9h45, para dar continuidade na matéria. Tá? Qualquer dúvida pode me chamar antes e, novamente, já enfatizo para participarem, tá? O máximo que vocês puderem na semana que vem, já que a gente vai introduzir nesse layout da aula as conversações também. Tá joia? Então fico à disposição de vocês e amanhã a gente está de volta para dar continuidade aí. Certo? Ok, professor, obrigada. Até amanhã. Imagina, eu que agradeço. Até amanhã. Bom descanso para todos aí. Obrigada, boa noite.